Oi, tudo bem? Eu sou a professora Mariana e hoje a gente vai continuar as nossas aulas de português. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós temos algumas atividades. Nós vamos começar a aula de hoje fazendo uma prática que eu preparei para revisar as contrações com a preposição em. Como vocês sabem, nós estudamos aquele tema chamado contrações, que nós temos a palavra em e uma palavra masculina ou uma palavra feminina. Então, nós precisávamos usar no, na, nos e nas. Por que vamos fazer essa prática? Porque na próxima aula nós vamos aprender uma contração mais, que é a contração de. Por agora nós sabemos em e na próxima aula vamos saber de. Então, para não confundir os temas, nós vamos fazer uma prática agora e na próxima aula a gente aprende uma contração extra, ok? Muito bem. A prática está em nosso material extra, está aqui. E eu coloquei algumas frases para que possamos completar. ¿Cuál es mi sugerencia? Antes de que puedan escuchar cómo se hace o cómo es la corrección, intenten hacerlo solos, ¿ok? Entonces, vean este ejercicio y intenten completar. ¿Ustedes qué pondrían acá? Tenemos las opciones en, no, na, nos y nas. Entonces, ¿qué pondrían en cada uno de estos espacios? Después que terminem, regressem acá para que podamos seguir, ok? Eu vou começar agora a correção. Depois que vocês já terminaram, vocês podem assistir aqui a correção, certo? A correção. Vamos juntos? Complete com a contração ou com a preposição, porque a preposição é a preposição em e a contração está aqui. No, na, nos e nas. Número 1. Ele mora Peru, mas está Nicarágua. Ok. Que tenho que pensar para hacer esse exercício? Verbo morar. Morar é sempre em, certo? Sabemos que morar é em. E Peru, Peru é um país. Masculino, feminino ou neutro? Masculino. O que eu tenho que escrever antes de uma palavra masculina? O. Qual é a contração de em o? No. Ele mora no Peru, ¿ok? Eso es lo que tenemos que pensar. El verbo y la palabra que está después del espacio en blanco. Si ocupa un artículo femenino o masculino o si es una palabra que es neutral. Ele mora no Peru, mas está Nicarágua. Outra vez, verbo estar, sempre colocamos em. Nicarágua, país feminino, em a não existe, está na Nicarágua, ok? Esta é a forma como vamos fazer a prática. Número 2. Ele gosta de Herédia, mas mora São José. Ok, verbo morar é sempre em. São José, masculino, feminino ou neutro? Neutro, porque São José é uma cidade. Então, eu não tenho que colocar aqui o, a, os ou as. A única coisa obrigatória é em. Mora em São José, certo? Não posso dizer no São José, na São José, não existe, porque São José é uma cidade. Então, mora em São José. Próximo. Eles moram em Paris, França. Ok. Aqui também temos cidade igual São José e também temos o verbo morar. Então, moram em Paris. Aqui não existe outro verbo.
certo? Somente temos uma coma aqui. Coma em português se diz vírgula. Temos uma vírgula, então estamos usando o mesmo verbo, o verbo morar. Morar, mas agora França. França é masculino, feminino ou neutro? Feminino. França é feminino porque é um país. Eles moram em Paris, na França. Próximo. Eu trabalho centro da cidade. O verbo trabalhar também é sempre em, certo? E a palavra centro? Centro será masculino ou feminino ou neutro? Neutro não pode ser, porque neutros, pelo momento, neutros somente verbos e cidades. Então, a palavra centro é uma palavra masculina. Opa! Qual é a contração de em o? No. Eu trabalho no centro da cidade. Número 5. Eu estou, estar, nós já vimos aqui que o verbo estar é sempre em. Eu estou, casa da minha família. A palavra casa será masculina, feminina ou neutra? É feminina, então eu digo, eu estou na casa da minha família. Nós estamos, estar é em, e trabalho. Trabalho é masculino, certo? Nós estamos no trabalho, mas gostaríamos de estar, estar novamente, e uma palavra aqui, feminina. Então, gostaríamos de estar na praia, ok? Gente, é muito importante que vocês tenham cuidado, porque na próxima aula, com uma contração nova, as coisas começam a complicar um pouquinho. Então, é importante sempre relembrar quais são os verbos que vão com estas palavras aqui. Neste caso, são os verbos morar, estar, estudar e trabalhar. Pelo momento, estes são os verbos que acompanham a preposição em e as contrações. Então, é importante ter cuidado com isso, ok? Muito bem. Sabem o que vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma música. A primeira música em português. Eu uso muita música nas aulas. É importante escutar música em português. Por quê? Para que vocês escutem outras pessoas falando e que possamos entender o que essa pessoa diz. Então, aqui nós vamos fazer um exercício. Eu coloquei a letra de uma música, vocês não precisam se preocupar. Eu vou a poner a canção aqui e vocês vão a escucharla. Pero mientras escuchamos, vamos a completar, a llenar este ejercicio con las palabras que escuchamos. Hagan una lista de 1 a 9, porque son 9 palabras que vamos a llenar, que vamos a completar. Entonces, hagan esta lista, yo voy a poner la canción y mientras escuchamos, vamos apuntando cuáles son las palabras que hemos escuchado. No se preocupen si no encuentran la palabra, si tienen un poquito de dificultad al escribirla. Eso es natural, es la primera vez que hacemos esto. Pero es muy importante escribir lo que se escuchou, ok? Então, se vocês não acertam a palavra, não tem problema. O importante é escrever aquilo que conseguimos escutar ou entender, ok? Vou colocar a música, vou deixar que a música passe por completo e ao final eu faço as palavras e também digo os vocabulários. Atenção à palavra refrão. Refrão é como coro, certo? A parte da música que se repete. Então, depois de aqui, vai voltar para o refrão e a música vai repetir essa parte que está em negrito, ok? Preparados todos? Um momento, vou colocar a música. Começando.
Se vocês não puderam entender muito bem, eu faço a sugestão de que escutem novamente, ok? Então, voltem para tentar completar tudo. Eu não vou passar aqui novamente, mas vocês podem voltar e escutar a música novamente. E, bom, vamos corrigir, vamos ver quais palavras entendemos e quais não. Eu vou escrever aqui exatamente a forma como é a música, eu vou ler e vou traduzir as palavras necessárias. Ok, o nome da música é Velha Infância. Velha é Vieja, ok? Não é Bedia, é Vieja. E o nome do grupo é Tribalistas. Número 1. Você é assim, um sonho para mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Ok, então vejo, verbo ver, certo? Como veo. Amanhecer, aqui, amanhecer. E deito. Deitar é acostar-se. Então, eu penso em você desde o amanhecer hasta quando me acuesto, certo? Ah, porque até é hasta. Eu gosto, número 3, eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso, riso é como sonrisa. Meu riso é tão feliz contigo, tão é tão, certo? Como tão grande, tão feliz. O meu melhor amigo é o meu amor. Número 5, e a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. Verbo cansar. De ser criança, criança é ninho, certo? Então, essa atitude como um ninho, muito contento, essas como uno se siente quando está juntos, por exemplo. De ser criança, a gente brinca na nossa velha infância. Ok, o verbo brincar em português quer dizer rugar, ok? Então, não é brincar como saltar, é rugar. Número 7, seus olhos. Vejam se escreveram bem. Seus olhos, olhos sonoros. Seus olhos, meu clarão. Clarão é uma luz muito forte, como claridade, ok? É como os olhos iluminam a pessoa. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Escuridão é quando está tudo escuro, oscuro. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e, número 8, nunca me sinto só. Só é solo, ok? Então, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho para mim. Quero te encher de beijos. Beijos, encher é llenar. E beijos são beijos. Então, dar muitos beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Que tal? Que tal a experiência? Nós vamos fazer muitas músicas ao longo do curso e é uma recomendação. Escutem músicas em português. Coloque no YouTube ou no Spotify uma música em português e tente entender as palavras, reconhecer as palavras que já conhecemos. É super importante para que vocês possam praticar a parte auditiva, ok? Muito bem, vamos para o livro? Nós vamos passar para o livro agora e nós vamos na página 13. Ótimo, aqui estamos na página 13. E nesta página nós vamos fazer uma leitura com vários vocabulários novos. Na verdade, hoje, nesta segunda parte da aula, nós vamos ver muitos vocabulários, ok? Começamos aqui na página 13, onde diz sugestões para o fim de semana. Sugestões são sugerências e coisas que você pode fazer no seu fim de semana. Diz assim:
Examine esses anúncios e identifique o tipo de serviço que oferecem. Vocês podem observar que nesta página nós temos vários anúncios de restaurantes, de atividades para o fim de semana, para se divertir. E nós temos que identificar qual atividade está representado aqui. Nós temos um, que é o show de música popular, que já está identificado pela letra C. Vamos encontrar aqui. Vai ser este aqui, ok? De música popular. Nós temos pizzaria. Nós temos um bar para namorados. Namorados é como na pareja, certo? Então, como um bar romântico para você levar aí a pessoa com quem você está. Um restaurante, um teatro, uma churrascaria. Ok, a palavra churrascaria é uma palavra muito específica no Brasil. O Brasil é um grandíssimo consumidor e exportador de carnes. Se você é uma pessoa que gosta de comer carne, no Brasil você come muito bem. Churrascaria são os lugares onde você vai para comer carne como se fosse um all you can eat, certo? Você paga um valor e você pode comer toda a carne que você conseguir. São restaurantes muito típicos no Brasil, muito famosos. Todas as pessoas que visitam o Brasil vão a uma ou duas ou três churrascarias. O valor costuma ser adequado, não é um valor caríssimo. Existem churrascarias baratas, existem churrascarias mais especiais, um pouco mais caras, mas é um restaurante que todos visitam. Aqui na Costa Rica existem alguns chamados churrascarias brasileiras, e é o mesmo estilo. São restaurantes que você senta e vai passar carne para que você possa comer, você não precisa nem levantar. A carne vai chegando, ok? Então, é um tipo típico de restaurante brasileiro, de comer carne. E também tem aqui danceteria, onde você sai para dançar. Ah, uma coisa importante. Muitas vezes eu tenho alunos vegetarianos ou veganos que me perguntam se existem opções vegetarianas na churrascaria. Sim, existem. Sempre tem uma barra de saladas e de outras comidas, mas a minha recomendação é que o Brasil tem muitas opções. Então, se você não gosta de carne ou você não consome carne, é melhor não visitar esse tipo de restaurante, porque você vai pagar um valor e você não vai consumir o que é vendido aí tanto quanto você poderia. Mas é aberto para todos. O valor é o mesmo para todos. Ok, o que vamos fazer? Nós vamos ler aqui. Eu vou lendo e vou explicando para vocês. E a ideia é identificar qual destes anúncios está relacionado com cada um destes serviços, ok? Vamos começar com o primeiro que já está marcado, que é a letra C, show de música popular. Vamos ver. Aqui está. Musical Bibi em Concert 3 Pop, de Bibi Ferreira. Com 10 músicos e um quarteto vocal, ela canta temas de Dolores Duran, Tom Jobim, Chico Buarque, um potpourri de tangos e até um rap. 80 minutos, 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca, 600 lugares. Rua Frei Caneca, 569, Bela Vista. Telefone 3472-2222. Ok, tem várias informações importantes. Aqui tem nomes de cantores brasileiros. Vocês podem buscar estes cantantes, por exemplo, para escuchar as canções em português, que são as canções que Bibi vai cantar em seu concerto, verdade? Aqui tem a duração do show, para quem pode entrar a partir de 14 anos, e o lugar, certo? O nome do teatro, rua é a calle. Então, aqui nós temos o endereço. O que será um endereço? Direção.
a direção de onde você pode encontrar essa atividade de fim de semana, Rua Frei Caneca, o número do lugar, o bairro, certo? Como el barrio, o vecindário, e o telefone. Então, este é o show de música popular. Mariana, qual a diferença de show e concerto? Nós temos a palavra concerto, mas concerto é para música clássica somente, como orquestra, como ópera, todos os outros ritmos nós chamamos de show, ok? Agora vamos ler aqui este anúncio, letra A, e descobrir qual dessas opções ele é, certo? Aqui temos comédia As Cinzas de Mamãe, de Duarte Gil da Silva. Depois da morte da mãe, as irmãs Nair, Nívia e Nalva fazem uma lavagem de roupa suja familiar, enquanto decidem o destino das cinzas trazidas do crematório. 80 minutos, 12 anos. Teatro Jardim São Paulo, 371 lugares. Avenida Leôncio de Magalhães, 382, Jardim São Paulo. Telefone 6959-2952. Sexta, 9h30 da noite. Sábado, às 9 e domingo, 7 da noite. Vamos com os vocabulários? Acho que está fácil descobrir qual é, certo? É o teatro. Aqui está. Então, aqui temos que colocar a letra A. Mas o importante é identificar esses vocabulários. Ok, cinzas são ceniças, quando uma pessoa morre, certo? Ou falece, e ela é cremada, você tem as cinzas dessa pessoa. E aqui as cinzas de mamãe. O que é mamãe? Mamá. Nós temos a palavra mãe e a palavra mamãe. Mamãe é muito mais carinhoso, é como mamita, certo? Mamãe é muito terno. E mãe é mamá, normal. Então diz que depois que a mãe faleceu, as irmãs fazem uma lavagem de roupa suja familiar. Que será isso? Ok, gente, lavar a roupa suja, suja é súcia, mas lavar a roupa suja não estamos falando literalmente, não é que elas estão aí lavando as roupas na lavadora. Lavar a roupa suja é quando você tem um problema familiar ou um problema no seu casamento e você senta para conversar sobre este tema e vocês começam aí a discutir ou colocar os argumentos. É uma conversa para resolver um problema, mas uma conversa forte, ok? Então, se por exemplo, tienes un problema en la casa, un problema con su mamá, un problema con su esposa, no sé, y ustedes deciden que tienen que hablar acerca de eso, tienen que resolverlo ya. Entonces se sientan y empiezan a hablar del tema y discuten y tienen este momento para decir los problemas y escuchar y a veces pelear un poquito, pero intentando resolverlo. Isso, em português, decimos lavar a roupa suja. Claro que é uma expressão, certo? Uma expressão não é uma tradução literal. Você pode dizer que lavar a roupa suja é conversar, é discutir, mas existe essa expressão que resume tudo isso. Então, elas estão aí discutindo e conversando e falando sobre os temas familiares, enquanto é mientras, decidem o destino das cinzas trazidas do crematório. Ou seja, vão decidir para onde vai a ceniça da mãe que faleceu. Aqui nós temos novamente o endereço. Vocês viram que aparece aqui sexta. O nome é sexta-feira, mas normalmente você pode dizer somente segunda, terça, sexta, ok? Mas aqui sabemos que é sexta-feira. E qual dia da semana é sexta-feira? Viernes, certo? Lembrem que sexta é viernes.
O próximo, letra B, diz Monte Verde. Se parece al de Costa Rica, pero no es. Monte Verde. Vamos descobrir qual serviço será. Rua Barra do Tibagi, 406, Bom Retiro. Telefone 3331-0658, 80 lugares. CC, todos. CDMREV. Estacionamento na Rua General Flores, 290. www.pizzariamonteverde.com.br. Aberto em 1956. Nessa casa antigona, as pizzas têm a espessura de papel. Caesar, mussarela de búfala, alface americana, bacon e parmesão. Ok. Primeira coisa, não sei se vocês escutaram, mas quando eu falei o telefone, eu falei assim: 3331-0658. Não sei se vocês colocaram atenção, mas esta é a forma como nós costumamos falar números de telefone, como número de cédula, quando temos o número 6. Nós substituímos falar 6 por meia. Qual meia? Meia dúzia, certo? Meia docena. Então, se o seu número de cédula tem o número 6 e você está no supermercado, uma pessoa pergunta: qual é a sua cédula? Normalmente você vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma coisa estranha, eu sei, mas enfim, é muito utilizado no Brasil. Aqui diz CC, CC é com cópia, ou seja, para quem tem que ir, todos. Nós temos aqui esse MREV. Eu procurei, ou seja, eu busquei qual é o significado deste símbolo e desse sinal, dessa palavra, enfim, e tem que ver com o nome oficial do restaurante, uma coisa assim. Então, não é uma coisa como muito importante, pero em alguns anúncios aparece o nome que está aí como em la placa do restaurante e o nome oficial, como o nome que aparece em la factura, por exemplo. Ok? Então, aqui está, por isso. Aqui era estacionamento, diz que foi aberto em 1956, e aqui diz nessa casa antigona, ou seja, é um lugar muito antigo, certo? É desde dos anos 56, e diz que as pizzas têm espessura de papel, ou seja, são super finas. Finas são delgadas. E também tem um anúncio de uma salada Caesar com mussarela, alface americana. O que será alface? Alface é lechuga. E americana é o tipo, certo? O tipo de lechuga. Bacon e parmesão. Parmesão é o queijo, certo? Parmesano. Sabemos qual é o anúncio aqui. Pizzaria, certo? Está aqui no anúncio. Pizzaria Monte Verde. Aqui está a letra B. Vamos para o próximo? O próximo é a letra D. Vejam que aqui na imagem diz bar e restaurante. Bar e Barbola. Eu acredito que é assim que se diz, Barbola. Bar e restaurante, Rua Três Irmãos, 460, Morumbi. Telefone 3722-0792, www.barbola.com.br. De 6 da tarde a 1 da manhã, fecha domingo e segunda. Com cópia a todos, couvert artístico, terças a sábados, a partir das 9 da noite. Estacionamento com manobrista. Os múltiplos ambientes e a iluminação indireta com velas e abajures criam cantinhos especiais para uma boa conversa sussurrada. De terça a sábado, músicos
ao violão interpretam sucessos da MPB. Ok, vamos lá as informações que são novas. Cover artístico. Quando você vai a um restaurante ou a um bar e existe o serviço musical, tem pessoas aí tocando música ao vivo, provavelmente você tem que pagar um cover artístico, um valor que é um valor pequeno, mas um valor que será dado para esse artista. ¿Ok? Entonces, en la cuenta del bar o del restaurante vienen las cosas que has comido, tomado y también viene el cover artístico, que es un valor que aquí serían como, qué sé yo, 1.500 o 2.000 colones, que usted lo va a pagar para que estos artistas que cantaron y hicieron el concierto mientras ustedes comían puedan recibir su dinero de la noche, ¿verdad? Entonces es esta plata que tienes que pagar si tienes canciones en vivo quando estás em um restaurante. Estacionamento com manobrista. Manobrista é quando você entrega o carro e uma outra pessoa vai estacionar por você, certo? Como valet. E aqui diz uma coisa importante: já sabemos que é um bar ou restaurante. Então vamos ver quais são nossas opções. Nós temos a opção restaurante, temos a opção bar para namorados. Mas aqui tem uma informação muito interessante. Diz que os ambientes têm iluminação indireta com velas, certo? Então, é um lugar como romântico, um lugar com velas, à luz de velas, abajures. Abajures são como lâmparas, pero lâmparas pequenas, assim, como más, como puedo decir, no es que el espacio está todo iluminado, son como puntos de luces para que la persona pueda sentirse como que más cómoda en un ambiente un poquito más romántico, digamos. Criam cantinhos especiais para uma boa conversa sussurrada. Sussurrar é falar assim, baixinho, certo? Quando você está falando assim, como em segredo, conversando baixo, com uma voz baixa, você está sussurrando. E diz que de terça-feira a sábado, músicos interpretam sucessos da MPB. MPB é o ritmo musical chamado música popular brasileira, ok? Que costuma ser uma música muito agradável, não é uma música para dançar, é uma música como uma música ambiente. Então, claro que este é um bar para namorados, certo? Um ambiente onde você leva seu namorado, sua namorada, para comer algo, para escutar uma música e para poder conversar tranquilos. Faltam dois. Nós temos aqui dois últimos anúncios, os anúncios E e F. Vamos para o E. Uma moçada de idade universitária transformou a casa num dos agitos da Atílio Inocente. Maeva, Rua Professor Atílio Inocente, 376, Vila Olímpia, telefone 3044-6222, para todos. Às 11 da noite começa a funcionar a pista, ao embalo de dance eletrônico e black music para beber caipirosca. Ok, então já sabemos que aqui tem a ver com dançar. Diz que começa a funcionar a pista. A pista é o lugar onde você vai para dançar, certo? Você não está sentado na mesa, você está na pista dançando. Já sabemos que aqui vai ser uma danceteria. Vamos aos vocabulários. Ok, aqui nos vocabulários diz uma moçada. Moços ou moças são muchachos, ok? Então, como jovens. Jovens de idade universitária
que transformou a casa, ou seja, essa danceteria, num dos agitos. Agitar é uma coisa com muita festa, certo? Então, era um bar que os universitários transformaram em um ponto de encontro para que as pessoas possam ir, dançar e se encontrar. Aqui temos o endereço e diz ao embalo de dance eletrônico e black music, ou seja, as músicas tocadas nesse bar, e para beber caipirosca. Ok, creo que todos já han escuchado acerca de la bebida com alcohol mais famosa em Brasil, que é a caipirinha. Que tienen la caipirinha? No sé si ustedes ya han probado, pero la caipirinha original, o sea, la que tomamos en Brasil, tiene limón, hielo, cachaça. Cachaça é o licor brasileño usado para esta bebida. E açúcar. Então, limão, cachaça, gelo e açúcar. A cachaça é um licor à base de cana de açúcar, e algumas pessoas não gostam dessa bebida, preferem com vodka, certo? Preferem a caipirinha com vodka, com álcool vodka. Quando você substitui a cachaça por vodka, o nome da caipirinha também é substituída, é chamada caipirosca. Então, a caipirosca é uma caipirinha com vodka, ok? A caipirinha original leva limão, mas você pode fazer com outras frutas. Quais frutas? Carambola, morango é fresa, maracujá, kiwi e deixa eu pensar em outra. Como frutas vermelhas, frutos rojos, em geral, também pode fazer a caipirinha, ok? Também é possível substituir o açúcar por miel. Também é um tipo de caipirinha. Então, se algum de vocês toma bebidas alcoólicas, pode um dia provar a caipirinha. Vamos para o último anúncio. Anúncio letra F diz Baby Beef Rubaiá. Alameda Santos, 86, Paraíso. Telefone 3141-1188 e 3289-6366. Metrô Brigadeiro, 280 lugares. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, Itaim Bibi, telefone 3078-9488, 240 lugares. Aberto em 1957, grelhados preparados com precisão e ao gosto do cliente, garantiram à churrascaria o 9º título consecutivo de melhor carne da cidade, na eleição anual de Veja São Paulo. Ok, já sabemos qual é o anúncio. Está falando de carne e aqui também diz a palavra churrascaria. Então, a letra F estaria aqui. Vamos aos vocabulários? Esse restaurante é um restaurante muito famoso em São Paulo, muito. Eu sou de São Paulo, não sei se já comentei com vocês, mas eu sou de São Paulo. E é um restaurante muito famoso, um restaurante para onde você vai celebrar a sua formatura é graduação, ou quando você vai a um encontro importante, também é uma reunião mais importante de trabalho, porque é um restaurante com valor um pouco mais alto, certo? Para a maioria das pessoas. Aqui, por que aparece várias vezes os telefones diferentes? Porque está falando de 2 unidades do mesmo restaurante, certo? Então, tem um restaurante neste lugar chamado Alameda Santos e outro neste Avenida Brigadeiro Faria Lima.
Atenção, aqui aparece metrô Brigadeiro. Não sei se vocês conhecem que é um brigadeiro. Brigadeiro, aqui você pode encontrar em alguns supermercados, também há pessoas que vendem, brasileiros que vendem, e também há como algumas tiendas que já são como expertas em brigadeiro, pero brigadeiro é o postre típico de Brasil. Es un postre que puede tener muchos sabores también, pero el clásico es de leche condensada, mantequilla y chocolate en polvo, ¿ok? Entonces se hace como unas bolitas y es el postre más famoso de Brasil. Todos conocen y todos quieren probarlo también. Pero aquí es el nombre de la estación de metro, pero este brigadeiro no es el brigadeiro postre, ¿ok? Brigadeiro también quiere decir un tipo de, como la jerarquía del ejército. Hay los soldados, los generales y hay los brigadeiros, que es como un título que tienen dentro del ejército. Entonces aquí cuando dice Avenida Brigadeiro Faria Lima, es el nombre de una avenida en São Paulo que tiene un homenaje a un brigadeiro del ejército, ¿ok? No es que el nombre de la avenida es un homenaje al postre. Podría ser, pero aquí no, ¿ok? Bom, aqui fala sobre grelhados como a carne, certo? A carne na grelha, a carne assada. Preparados com precisão ao gosto do cliente, ou seja, se você gosta de uma carne mais passada ou uma carne mais vermelha, vermelha rojo, certo? Se você gosta de uma carne ao ponto, você pode pedir qual é o ponto da carne. Diz que por isso garantizaram para esse restaurante o 9º título consecutivo de melhor carne. Nono é noveno, certo? O 9º título de melhor carne da cidade na eleição anual da Veja São Paulo. Veja São Paulo é uma revista brasileira muito famosa que uma vez ao ano eles fazem uma eleição dos melhores restaurantes, teatros e bares da cidade. E, bom, aqui o Baby Beef Rubaiá levou 9 vezes o título de melhor carne. Ok? Muito bem. Para hoje aprendemos vários vocabulários, mas para a próxima aula nós vamos ter muitíssimos vocabulários de comida. Nós vamos estudar vocabulário de restaurante, frutas, coisas que você pode comer em um restaurante. Então, se querem preparar-se um pouco para a classe, já podem mais ou menos começar a ler aqui, a partir da lección 3, vamos a estudar coisas de comidas. Então, se querem buscar algum tipo de vocabulário, já podem buscar, porque na próxima classe vamos fazer muitos vocabulários de comida. Não venham com hambre, ok? Comam antes da aula, porque nós vamos ver muita comida. Infelizmente, não vamos comer, mas vamos falar sobre comida. Bom, pessoal, para mim é sempre um prazer acompanhá-los. Qualquer dúvida, vocês podem sempre perguntar. Muito obrigada pelo caminho juntos e nos encontramos na próxima aula, certo? Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.